Vamos dar seguimento ao estudo de Eclesiastes, capítulo 5. Nós fizemos o nosso encontro no final de 4 capítulos, né? E foi muito bom, foi muito legal poder ouvir as pessoas, como a palavra, né, trouxe luz, como aplicamos a nossa vida, a nossa realidade, a realidade de cada um. Então, assim, foi muito legal. No final de mais 4 capítulos, a gente vai fazer novo encontro, né? No grupo do WhatsApp a gente troca bastante informação, a gente coloca textos que suportam as coisas que a gente tem dito aqui. O vídeo a gente tem que entender que ele é muito breve, ele precisa ser breve, não dá para a gente, né, ampliar da forma que gostaria, mas pelo grupo e pelo encontro a gente consegue fazer isso. Então vamos dar seguimento a Eclesiastes capítulo 5. Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Então, ele vai falar aqui da forma que a gente deve se colocar diante de Deus, né? E a primeira coisa que ele vai instruir, a primeira instrução que ele traz é: quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifícios sem saber que estão agindo mal. Ele vai falar então de uma postura que é muito característica, muito bem descrita na Bíblia, que é a postura do tolo. O tolo é uma pessoa que tem um determinado tipo de comportamento, né? Que aqui nesse texto de Eclesiastes vai ficar bem claro que o comportamento é esse, né? Então a Bíblia diz que o tolo ele não enxerga bem, o tolo é aquele que cruza os braços e não faz nada, né? Ele é impetuoso, ele odeia a repreensão. E ele tem uma característica que mais de um salmo, né, fala a respeito dele, que ele diz no seu coração: Deus não existe. Aqui em Eclesiastes, o Salomão vai destacar, né, uma característica peculiar do tolo, né, bem própria dele, que o tolo é alguém que, versículo 2, não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. É alguém que ouve pouco e fala demais. Por isso que a primeira instrução dele, olha, quando você for no santuário, quando você estiver na presença de Deus, fale pouco e ouça mais. Que instrução! Porque ele fala que do muito falar, você pode se precipitar. Lembra que o tolo é alguém que fala demais? E fazer promessas diante de Deus que você não pode cumprir. E ele continua na instrução: Deus está nos céus e você está na terra, por isso fale pouco. Nem a gente sabe direito, né, às vezes traduzir o que vai no nosso coração. E essa tentativa de tradução às vezes pode incorrer em palavras vãs, né? Em coisas que a gente não sabe como dar conta. Então, diante do Senhor, e aqui não é uma questão, obviamente, que não é uma questão de restringir a sua intimidade, mas é de saber como se colocar diante do Senhor. Deus está nos céus e você está na terra, por isso fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos, do muito falar nasce a prosa vã do tolo, palavras vazias, coisas que a gente não pode dar conta de cumprir, né? Coisas que a gente às vezes quer se comprometer diante do Senhor, mas não está preparado para aquilo, numa tentativa de ganhar o favor do Senhor, de convencer. Eu acho que o muito falar tem imbuído nele esse desejo de tentar convencer Deus. Presta atenção na distância que há entre nós e Ele. Sejamos reverentes, nos coloquemos diante dele para ouvir muito mais do que para falar. Então a gente já começa esse capítulo com uma instrução bem dita, né? E ele segue, versículo 4. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora. Aqui ele vai fazer uma chamada. A gente tem que lembrar que Israel, Deus advertiu através dos profetas sobre o culto vazio deles. Vocês me adoram com a boca, olha o tolo aí, mas no coração, o coração de vocês está totalmente distanciado de mim.
Então a palavra é muito vã, a palavra muito vazia, que não necessariamente, né, corresponde àquilo que é dito. É como se o excesso de palavras transparecesse de um coração que está, na verdade, bem vazio, né? Que Deus não está tão ali sendo Senhor, sendo tão presente. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Inclusive, isso aqui, na lei cerimonial, isso era previsto punição para isso, né? Não permita que a sua boca o faça pecar, e não diga ao mensageiro de Deus: o meu voto foi um engano. Olha a necessidade de pensar antes de fazer. Porque uma vez que você se compromete, a sua palavra pode ser vã, mas quem ouviu vai esperar de você, então, compromisso, né? Então, olha que reverência que é exigida na nossa relação com Deus. Como essa reverência vai realmente... não é trazer distanciamento, é muito pelo contrário, é fazer com que a gente de fato enxergue quem Deus é e nos coloquemos no nosso lugar para que essa relação então estabelecida de forma correta possa gerar os frutos devidos, né? O tolo não se preocupa com nada disso, como eu disse, o tolo, né? Eu fui no livro de Provérbios e anotei aqui algumas características. Provérbios fala muito da tolice, né? Então ele fala, ele não enxerga bem, ele é invejoso, preguiçoso, impetuoso, fala demais, odeia a repreensão e diz no seu coração: Deus não existe, né? Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? A questão da punição diante de um voto que não se cumpre. Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. E aqui, quando ele fala de sonhos, ele vai dizer, há uma referência, né, aos profetas que diziam: eu sonhei, paz, Israel vai ter paz, quando Deus estava profetizando o tempo todo que o que viria sobre Israel era juízo. Então, essa fala não só esvaziada de temor, não só esvaziada de compromisso, mas muitas vezes uma fala falsa. Então ele começa esse capítulo nos advertindo: quando estivermos diante de Deus, nos coloquemos diante dele com humildade, sabendo que a gente não conhece nem o nosso próprio coração, que a gente precisa ouvir dele instrução, que a gente precisa ouvir dele direção, que ele lance luz sobre as nossas questões, sobre as nossas fraquezas, e para que então a gente possa corresponder, mas baseado naquilo que Deus já tem feito no nosso coração, Deus já tem falado com a gente, né? Não partindo da gente. Bom, a segunda coisa que ele vai voltar a falar é sobre a questão das riquezas. E aí a gente tem muito material aqui sobre isso. A gente já falou um pouco antes, porque nos outros capítulos ele aborda, e mais para frente ele vai continuar abordando. Então o livro de Eclesiastes é um livro cheio de advertências sobre a questão da riqueza, né? Então vamos seguir aqui, versículo 8. Se você vir o pobre oprimido, lembra no outro capítulo, no 4, né? Via a opressão dos oprimidos e não havia quem os consolasse. Aqui ele segue: se você viu o pobre oprimido numa província e vir que lhes são negados o direito e a justiça. Então a opressão que a gente falou, né, tem a ver com a negação do direito, com a negação da justiça. Não fique surpreso. Será que a gente ainda não sabe o que o homem é capaz de fazer? Não há nada novo debaixo do sol, não há nada novo no coração do homem. Pois todo oficial está subordinado a alguém que ocupa posição superior, e sobre os dois há outros em posição ainda mais alta. Ele está falando do sistema de poder, né? Um que obedece a outro, que obedece a outro, todo mundo debaixo de uma burocracia que faz o sistema acontecer, todo mundo está submetido, né? E aí vem se submetendo até que chega lá na ponta. Então a opressão parece ser um sistema, a opressão parece ser uma teia, uma rede,
e precisa dessa rede para que se perpetue, né? E aí ele vai dizer, mesmo assim, é vantagem a nação ter um rei que a governe e que se interesse pela agricultura. É melhor algum governo do que governo nenhum. Ainda que o preço desse governo seja a burocracia, desse sistema de poder que beneficia quem está em cima, né, nessa cadeia, nessa pirâmide de poder que vem da opressão de cima para baixo, até que chegue lá na ponta do pobre oprimido, sem justiça e sem direito, né? Versículo 10, aí ele vai falar do dinheiro. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Já falamos sobre isso, sobre o fato de que o dinheiro é uma coisa de que quanto mais, na proporção que ele é alimentado, né, mais precisamos dele. Então o dinheiro é algo que traz, quem ama o dinheiro, desculpa, né? O amor ao dinheiro, ele traz uma insatisfação, ele traz, né, uma ansiedade. Então ele vai dar 3 características aqui do custo do dinheiro. Primeiro isso, né? Ele gera uma ansiedade, você nunca está satisfeito com o que você tem. Segundo problema, quando aumentam os bens, também aumentam os que os consomem. E que benefício trazem os bens a quem os possui, se não dar um pouco de alegria aos seus olhos? Ele traz parasitas, no comentário que eu li, ele vai dizer, né, dos parasitas que vêm junto com o dinheiro. Então, ele até usa um texto de Isaías, né, que é como se fosse um prego, e você vai enchendo ali de penduricalho, são as pessoas que se alimentam da riqueza, até que aquele prego não suporta e cai. Então, o amor ao dinheiro traz ansiedade, o amor ao dinheiro traz pessoas, né, que vêm atrás de você por conta dele. Versículo 12, o sono do trabalhador é ameno, quer coma pouco, coma muito, mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Aqui é a terceira característica. É como se o dinheiro desse uma indigestão. A fartura não deixa você dormir. Então ele vai dizer, né? O dinheiro, ele traz ansiedade, ele traz parasitas e ele causa indigestão. A fartura que causa indigestão é a coisa sem medida, o excesso. E é impressionante essas características que ele traz. E no final eu vou falar um pouquinho sobre essa questão do dinheiro como essa coisa que não se sacia. Quanto mais dele você se alimenta, mais você precisa. Baseado no livro do Timothy Keller, Deuses Falsos. Mas vamos seguir aqui, depois eu volto a essa questão do dinheiro. Versículo 13. Há um mal terrível que vi debaixo do sol, riquezas acumuladas para infelicidade do seu possuidor. Em que sentido? Né? A gente já viu algumas antes. Ansiedade, parasitas e indigestão. Mas em que sentido? Mais ainda. Se as riquezas dele se perdem num mau negócio, nada ficará para o filho que lhe nascer. Então, assim, a gente está falando aqui de uma riqueza acumulada. Lembra do trabalho e do esforço? Por que eu me esforço tanto? Qual o sentido de todo esse esforço, de todo esse trabalho? Então, é uma riqueza acumulada mediante trabalho, mediante esforço. E aí tem uma outra questão que se envolve aqui. Um contratempo. A gente olha para a história, a gente tem a crise de 29, a crise de 29, 30, a recessão, a gente tem a bolha imobiliária que estourou em 2011, eu não estou lembrando o ano. Enfim, a história é cheia de reveses que vieram sobre a economia e que empobreceu gente que tinha muito patrimônio, né? A gente viu aqui no Brasil a época do plano do Collor, né?
o plano cruzado que confiscou poupanças, pessoas desesperadas, porque de repente se viram, né, sem a sua segurança. Então ele está dizendo, olha, você se esforça, você trabalha e aí você tem dois problemas, você perdeu chance, né, de ter uma vida mais bem orientada duas vezes. Primeiro você perdeu tempo com todo esse esforço acumulando. E depois você perdeu tempo perdendo tudo que tinha, né? Então, por dois, você perde duplamente, né? E aí ele vai dizer, tudo bem, isso é uma coisa, é um revés, é uma coisa do qual a gente não controla. Lembra dos tempos e tempos? A gente não controla quando vai vir um tempo de uma calamidade, de um revés. E ainda que não seja em nível nacional, internacional, que seja a nível particular, um mau negócio que você faz, que põe a perder tudo que você tinha, o fato é que a gente não controla absolutamente nada. E você vai se esforçar por algo que você não tem garantias de conseguir proteger. E aí você se esforçou duplamente. Isso, repetindo, no nível pessoal. Mas no nível geral isso também acontece, sabe por quê? Aí é um versículo super conhecido, né? O homem sai nu do ventre da sua mãe e como vem, assim vai. Ninguém, no fim, nem aquele que acumulou com trabalho, esforço e perde no mau negócio, como ele diz aqui, nem esse controla, nem ninguém. Nem esse tem poder de controlar o que possui, de proteger o que possui, de garantir o que possui. Nem ninguém. Porque no fim, o homem sai nu do ventre de sua mãe e como vem, assim vai. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. Nada levaremos de todo esse duplo esforço, né, para ganhar e depois perder. Eu sei que você deve estar se perguntando, mas caramba, então é o chamado à pobreza, à miséria? Não, a gente vai falar mais adiante, eu vou terminar aqui esse trecho e a gente vai falar baseado mais uma vez, né, no livro do Timothy Keller. Mas esses alertas são necessários, porque uma coisa que ele vai dizer, o Timothy Keller, é que uma das características do amor ao dinheiro é a cegueira. A gente não se vê desta forma. A gente não se vê tendo indigestão, a gente não se vê, muitas vezes, associando a questão do dinheiro, né? Porque é óbvio que a ansiedade quem sente somos nós, as preocupações quem sente somos nós, mas nem sempre associamos ao motivo correto. Então, o amor ao dinheiro, ele cega, né? E o Timothy Keller, quando ele fala de Zaqueu, ele faz uma análise, né, de Zaqueu. Ele fala o que faria uma pessoa, né, ele diz que a função de Zaqueu era um arquicobrador de impostos, porque ele tinha autonomia para cobrar o que era devido e colocar em cima do que era devido o que ele quisesse. Então ele extorquia seu próprio povo. Olha aí a cegueira, que faz alguém extorquir seu próprio povo dessa forma. Olha como o amor ao dinheiro cega. É disso que a gente está falando, desse amor ao dinheiro, desse lugar indevido que o dinheiro ocupa, né? Claro que a gente não está falando do nosso sustento, da nossa dignidade, do fato de usar riquezas que Deus permita, né, que a gente tenha, de forma a promover, né, o reino, de promover, enfim. Não é disso que a gente está falando, mas a gente vai falar isso daqui a pouquinho. Vou continuar aqui, versículo 16. Há também outro mal terrível. Como o homem vem, assim ele vai. Continua, né, no mesmo mote do de cima, né? Como o homem vem, assim ele vai. E o que obtém de todo o seu esforço em busca do vento? Aí passa toda a sua vida nas trevas, então é uma perspectiva de fim. Olhando para a vida, eu me esforcei, eu acumulei, eu me preocupei, eu tive gente que veio junto, né, desse meu dinheiro acumulado, parasitando, eu tive indigestão no sentido de que a fartura, né, acabou não me fazendo bem. Então ele passa toda a sua vida nas trevas,
porque ele não, lembra que eu falei que o dinheiro cega? Ele não conseguiu enxergar o tipo de vida que ele vinha levando, com grande frustração, doença e amargura. Custou muito esse tipo de vida. Esse tipo de vida tem preço altíssimo, e é isso que ele acaba dizendo. Mas o capítulo vai acabar bem pra caramba, né? Vai acabar dando esperança. Mas aí eu quero entrar em algumas coisas que eu anotei que eu achei legal de compartilhar sobre a questão do dinheiro como um Deus, né? O amor ao dinheiro substituindo o amor ao Senhor. O que o Timothy Keller vai dizer? Primeiro isso, né, que eu já mencionei, que o dinheiro ele tem um modus operandi que é a cegueira. Passa toda a sua vida nas trevas, né? Essa pessoa que se esforçou para acumular. No fim ela vê que frustração, porque nu eu saí do ventre da minha mãe, nu voltei, nada levo comigo. Não só no fim, como durante, né, a gestão disso tudo eu não tenho garantia de absolutamente nada, porque um revés pode vir sobre a minha vida e eu perder absolutamente tudo. Doença, né, no sentido mesmo da entrega, do esforço que tanto se fala aqui, que pede uma conta, né, que traz uma conta, um custo do seu corpo. E a amargura de não poder desfrutar de nada disso, né? Então ele vai dizer essa questão da cegueira. Ele vai dizer que a idolatria, qual é o grande problema? Qual é a questão aqui que ele aborda no livro dos deuses falsos? Eu peguei o dinheiro, mas ele vai falar do amor, do sucesso. Eu não li o livro todo ainda, né? Ele passa pelo sucesso, eu já li, sobre o amor, tudo isso como ídolos, tá? E o dinheiro. Na questão do dinheiro, ele vai falar o seguinte, na questão da idolatria, ele explica o seguinte, já falei também lá a questão quando a gente fala do Deus colocou a eternidade no coração do homem. O homem lembra da questão da flecha? Nós somos flechas direcionadas, lançadas na direção de um alvo, que é Deus. Quando a queda desvia, né? Então, ídolos do coração, dinheiro, sucesso, poder, sexo, amor, desvia, né? A queda desvia esse nosso alvo, essa nossa direção. Nós vamos sempre colocar alguma coisa no lugar de Deus. Então ele diz que a idolatria não é uma coisa que você pode tirar, arrancar. Ele diz o seguinte, que a idolatria ela precisa ser substituída. Nós temos que encher o nosso coração de afeições pelo Senhor, né? De olhar para a graça do Senhor, olhar, aí usando aqui os termos em relação ao dinheiro, né? Para aquele que se fez pobre, que abriu mão de toda a sua riqueza, né, para que nós tivéssemos vida de toda a sua glória. A pobreza de Cristo representa a nossa riqueza, enchermos o coração, por isso a importância disso que a gente está fazendo aqui. Quanto mais a gente enche o nosso coração do Senhor, da presença do Senhor, das verdades do reino, do poder do Espírito, de nos fazer enxergar, de tomar decisões corretas, de lidar com as coisas na medida certa. Quanto mais isso ocupa o nosso coração, menos dinheiro, poder, sucesso, amor, sexo tomam esse lugar. Então é uma luta diária, de todo dia se encher do Senhor, deixar que Ele ocupe o trono, o centro, para que então essas outras coisas saiam. Porque se não é assim, outro ídolo vai entrar. Esse é o ponto. E os ídolos, ele vai dizer, a idolatria tem 3 características, né? A gente ama o ídolo, né? A gente confia no ídolo e a gente obedece o ídolo. Isso para seja qual for o ídolo, seja sexo, amor, poder, sucesso, enfim. E o dinheiro, que é o que a gente está falando aqui. Então ele vai dizer que em relação ao dinheiro, como a gente reconhece que o amor ao dinheiro toma conta do nosso coração. E aí eu achei sensacional que ele vai pontuar, né, 2 aspectos. A preocupação e o desejo. Ele vai dizer, se você passa muito tempo preocupado com dinheiro, ou você está preocupado, ansioso em relação a como ganhar mais, ter mais, né? Ou você está preocupado na questão do desejo, preocupação e desejo, em como gastar, né? Coisas que você
está sempre desejando como ter mais, né? Coisas que você quer consumir. Então, este amor ao dinheiro vai se manifestar dessas duas maneiras. Ou preocupação com, ou se você passa tempo em como gastar, sonhando, desejando, né? Isso são características que o Timothy Keller vai apontar. Então, a idolatria, você ama em relação ao dinheiro, preocupação e desejo, confia. A sua confiança está no tamanho da sua conta bancária. Então, assim, a sua segurança está enquanto você tem. Perde-se de vista de que tudo vem da mão do Senhor, não é? Então, ama, confia e obedece. Você vai ser regido pelas leis do dinheiro. Você vai ser regido pelo esforço, pela ansiedade, pelo esse alimento que nunca sacia. E aí, ele tem uma frase famosa no livro dele, né? Que eu anotei aqui para compartilhar. Ele diz: ninguém sabe que Jesus é tudo de que se necessita até que ele seja tudo o que se tem. Ele nos coloca diante da seguinte questão, que a gente se pergunte: ídolo é aquilo que se for tirado de você, você não vai saber viver sem. Pode ser sua posição de trabalho, pode ser, ele fala, né, posição no trabalho, família, segurança do dinheiro, seu desempenho, a sua performance, aquilo que é tirado de você e que você diz, sem isso eu não consigo viver, isso é um ídolo do seu coração. Eu vou repetir a frase dele: ninguém sabe que Jesus é tudo de que se necessita até que ele seja tudo o que se tem. Achei isso muito interessante da gente olhar assim, claramente, né, ao contrário daquele que passa em trevas perseguindo o dinheiro, essa cegueira do homem que ama o dinheiro, da gente entender a medida de preocupação e desejo, da gente entender essa medida do amor, de se perguntar quem eu amo, quem eu confio, quem eu obedeço, né? Isso é o que rege meu coração. Aquele que eu amo, aquele em quem eu confio, aquele que eu obedeço. E para terminar, porque o vídeo está ficando grande, versículo 18. Assim descobri que para o homem o melhor e o que mais vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus lhe dá, pois essa é a sua recompensa. A sua recompensa é desfrutar, só que a capacidade de desfrutar vem e quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los e aceitar a sua sorte, seja riqueza ou pobreza, e a ser feliz em seu trabalho, seja qual trabalho for, isso é um presente de Deus. Então, quem nos capacita? Quando Deus está no lugar certo, quando Deus está ocupando o nosso coração, todas as outras coisas serão ajustadas. E aí não é uma questão, né, de não ter dinheiro, de não poder ter dinheiro, mas é que ele não ocupe o lugar de primazia no nosso coração. De que Cristo reine sobre todas as demais coisas, né? De que Ele seja o Senhor de todas as coisas. Porque só assim eu vou poder desfrutar. Eu vou entender que é presente de Deus, que é o que diz o texto. E aí, que tipo de vida eu vou levar? Eu vou levar essa vida aqui que passa, que eu vou chegar no fim dela, eu vou ver que eu vivi na cegueira, correndo atrás de vento e de vapor, e que terminei frustrado, doente e amargo? É esse o tipo de vida que Deus tem pra gente? A vida que Cristo é o centro, que Cristo é o Senhor? É essa vida? Ou é essa que ele vai terminar dizendo aqui? Raramente essa pessoa fica pensando na brevidade da sua vida, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. Gente, que promessa bendita, termina aqui o capítulo. Eu me emociono porque a riqueza da vida com Deus é incomparável. Essa pessoa que está habilitada a viver debaixo de qualquer condição, o que é escravo, de seja qual ídolo for, se é tirado, acabou a vida para ele. Agora, quem se submete ao senhorio de Cristo,
pode viver debaixo de qualquer condição com alegria. Se tem coisa mais rica do que essa, sinceramente eu não conheço. Se tem coisa melhor do que este tipo de vida, deixa eu repetir, o vídeo está grande, mas eu vou repetir. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém, é alguém que Deus concedeu riqueza, e o capacita a desfrutá-lo, olha a diferença? A aceitar a sua sorte, a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Raramente essa pessoa fica pensando na brevidade da sua vida, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. A vida é boa de ser vivida, a vida é bonita, a vida é leve. Hoje, o maior compromisso que a gente pode ter com essa vida é deixar o Senhor ocupar o lugar que lhe é devido. Termos essa humildade de nos colocarmos diante dele, ouvindo, não dizendo para ele o que ele tem que fazer, nem o que a gente precisa, porque ele sabe, mas muito mais olhando para ele, reforçando quem ele é, porque a gente, quando se coloca diante do Senhor da forma correta, sabendo quem ele é, a gente vai saber quem somos, e então podermos viver essa vida cheia de alegria, de descanso, de desfrute, de desfrutar daquilo que Deus nos deu. Perdoa o vídeo grande, mas eu acho que valeu a pena.